Fala rapaziada, sejam bem-vindos/vindas a mais um vídeo da série Todas as Minhas Dicas para o Enem. Há alguns dias eu postei o vídeo Todas as Minhas Dicas de Redação, se vocês não assistiram, vai ter link aqui na descrição em que eu separei todas as minhas dicas dos últimos vídeos que eu postei ao longo dos anos em um só vídeo. Foram 30 dicas de redação para que vocês melhorem o desempenho, melhorem a sua nota no Enem agora no primeiro dia. Hoje vai ser o tema Enem primeiro dia no geral, então vou falar de humanas, linguagens, redação e estratégias de prova para que você acerte as questões que mais valem pontos, para que você aumente a sua nota, para caso você esteja em dúvida entre duas alternativas você marcar a certa. Então fica aqui no vídeo até o fim que tem muita dica top vindo por aí. No link aqui da descrição vai ter playlist com todos os vídeos de onde eu tirei essas minhas dicas, tá? Separei dicas de todos os meus últimos anos aqui para compilar nesse vídeo. Primeira dica para vocês do primeiro dia, rapaziada, é assim que abriu a prova, vai ler o tema de redação. Não importa o que você faça primeiro, se você começa a escrever ou se você começa a fazer questões de múltipla escolha. Leia o tema, pelo menos leia o tema, e a minha recomendação é que você faça um brainstorm já no começo. Antes de fazer qualquer questão de múltipla escolha, vai jogando ideias no papel, pode escrever no cantinho, não importa, ideias do que você vai argumentar. Não precisa começar a argumentar ainda, mas só joga ideias que depois podem virar alguns argumentos, tá? Inclusive eu já fiz um vídeo, vai ter aqui na descrição, escrevendo uma redação do Enem passo a passo. E o primeiro passo justamente foi fazer o brainstorm, eu mostrei pra vocês como que eu fiz o brainstorm, as ideias que eu jogava, então vai ter o vídeo aqui na descrição, tá? Nessa playlist de onde eu tô tirando essas dicas. Leia o tema, já faça o brainstorm para deixar o seu cérebro processando o que você vai argumentar ao longo dessas 5 horas e meia de prova que você tem. Próxima dica, essa dica é antes de começar a prova. A dica do brainstorm é depois que você abriu o caderno de provas. Mas antes de você abrir o caderno, tem uma dica que eu recomendo para todo mundo, que é você chegar lá com antecedência, para não chegar correndo, esbaforido, palavra bonita, esbaforido, e ter que começar a fazer o Enem na pressa. Chegue com antecedência e antes de você abrir o caderno de questões, enquanto estão lá dando orientações, entregando a prova, feche os olhos e respira. Simplesmente respira e combina consigo mesmo. Vim aqui para fazer o Enem. Essa micromeditação vai ajudar muito você a não ficar com um monte de preocupações na sua cabeça, um monte de ideias diferentes. Você está ali pelas próximas 5 horas e meia para fazer a prova. Então fecha os olhos, respira de verdade. Pode parecer esotérico, uma coisa esquisita você combinar consigo mesmo e pensar, estou aqui focado para fazer a prova, mas ajuda a sua preparação mental na hora de você fazer a sua prova. Próxima dica, tem um monte, tá bom, rapaziada? Então se você já gostou dessa ideia, deixa o like naquele vídeo e se não está inscrito, se inscreve, porque tem muito mais vindo por aí. Próxima dica, antes de começar, beleza, isso daqui top. Essa dica eu falo para todas as áreas do conhecimento, matemática e natureza também. Só que humanas e linguagens eu diria que é ainda mais importante você ler o comando da questão antes de você ler o textão. Humanas e linguagens é um monte de textão e ao final tem a pergunta. Tipo, a estratégia argumentativa usada para convencer o leitor é... Leia isso antes de ler o textão, porque o comando às vezes dá a resposta para você. Quando você tiver em dúvida entre duas alternativas, eu vou falar ainda nesse vídeo daqui como você soluciona esse problema, às vezes é o comando que resolve. A estratégia argumentativa. Então antes de você ler o texto, você já está com isso na sua mente. Perguntou a estratégia argumentativa. Agora eu vou ler o texto já com isso em mente. Qual que é a estratégia argumentativa? Se você não faz isso, se você lê o texto primeiro e depois vê o que o Enem está perguntando, você corre o risco de ter que ler o textão todo de novo. E aí você perde tempo, perdendo tempo você não vai conseguir fazer uma boa redação, não vai ter tempo de fazer todas as de múltipla escolha. Tem questão de linguagem sobre função da linguagem, referencial, conativa, seja lá qual for, perguntando, o que caracteriza a função referencial? E é um texto de 3 parágrafos. Poxa, se a função referencial, é o texto sem figuras de linguagem, sem nada muito elaborado, é instruções, basicamente te explicando alguma coisa. Essa é a função referencial. Você não precisa ler o texto, não precisa interpretar, porque a pergunta é só sobre a função referencial. Então você poupa muito do seu tempo, não precisa ler o textão, porque você já leu o comando antes e já sabe, já vai direcionado para a resposta. E aqui, galera, para explicar e exemplificar isso de como o comando te dá a resposta, trouxe um exemplo de uma questão, mas ao longo dos vários vídeos de onde eu estou pegando essas dicas,
Claro que eu trouxe outras, então vocês são super bem-vindos a clicarem na playlist que vai estar aqui na descrição, em que eu coloquei vários vídeos mais completos, né, sobre linguagens humanas, etc. Mas uma questão específica é essa que está aparecendo aqui. Eu errei essa questão lá no Enem, inclusive eu vou fazer um vídeo também, gente, sobre os meus erros mais bobos no Enem e como vocês podem fazer para evitar cair nessas pegadinhas e erros bobos que eu errei. Vai sair daqui a alguns dias, se não já tiver saído. Já não sei a ordem certinha de quais vezes eu tô postando, mas esse vídeo dos erros, essa questão daqui eu errei e por besteira. Porque olha só o comando dessa questão. O comando é essa frase daqui, olha só. Nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais visa. Eu olhei aqui e estava falando, é dessa floresta que saem os clássicos da literatura. Aí eu pensei na minha cabeça, pô, tá dizendo que dessa floresta saem os clássicos da literatura. Tá dizendo para não desmatar demais, porque se desmatar demais não vão ter mais livros pra gente ler. Só que percebe, eu tinha marcado a letra D, eu acho, promover uma reflexão sobre a preservação ambiental. Não é essa a resposta, sabe por quê? Porque o comando te diz que é um cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose. Por que a empresa de papel e celulose iria falar, galera, não vamos desmatar porque aí nós não vamos ter livros? Ela está meio que querendo criar uma imagem positiva, para dizer, olha, a gente está desmatando, mas é de maneira sustentável e é para conseguir fazer esses livros maravilhosos. Então, está tentando melhorar a imagem do anunciante, porque o anunciante é uma empresa de papel e celulose. Eu não li, eu não me atentei a isso lá na hora do comando, então eu marquei D, só que a resposta certa é letra E, e no comando ele está te direcionando para a resposta, tá? Então essa é uma grande dica, humanas, linguagens, matemática e natureza, leia o comando primeiro, porque aí você muitas vezes vai conseguir eliminar alguma das alternativas que você está em dúvida. Teve outros exemplos de outras questões também, link na descrição aqui, tá bom, gente? Para vocês verem vídeos mais completos sobre essas dicas. Uma outra dica que eu falei no vídeo de estratégias, minhas estratégias para o primeiro dia do Enem, é você sempre alternar. Humanas, linguagens, redação, humanas, linguagens e redação. Não faça as 45 de linguagens para depois fazer as 45 de humanas. Tem gente que faz e diz que tudo bem, que consegue. Eu não consigo. Eu sempre faço 15 questões de linguagens, mais ou menos, né? Depois faço umas 10, 15 de humanas, depois faço redação. Eu vou alternando assim, porque aí eu não me canso tanto na hora da prova. É muito cansativo escrever só uma redação, depois fazer 45 questões só de interpretação de texto, linguagens, depois mais 45 só de humanas. Então, alternando assim, eu me ajudo a descansar um pouco o meu cérebro, então eu não caio tanto em pegadinhas assim, e eu consigo otimizar o meu tempo. Porque, por exemplo, se eu faço só 45 de linguagens, lá no meio da prova eu já começo a perder um pouco de desempenho. Fico com um pouco menos de atenção, posso cair em pegadinha, posso não ter o melhor tempo possível para fazer aquelas questões. Quantas especificamente fazer antes de alternar, aí vai do seu critério, né? Com base nos seus simulados, você vai elaborando essa sua estratégia de prova. Uma outra coisa, gente, que pouquíssima gente faz, mas que quem faz está 1000 anos-luz à frente de quem não faz, é se atentar ao seu próprio corpo, à sua própria mente. Pode parecer bobagem, mas tem muitas pessoas que só começam a fazer, tá cansando, tá tendo que ler 3 vezes o mesmo texto, continua, insiste. Não. Atente-se ao seu corpo, atente-se à sua mente. Se você começou a cansar, se você está tendo que ler 3 vezes um textão para entender a ideia, faça uma pausa. Mesmo que você só mude para outra prova, por exemplo, estou cansado de linguagens, parto para humanas, estou cansado de humanas, parto para redação. Mesmo que seja só isso, faça essas pausas. E se você estiver cansado de verdade, e você vai cansar, são 5 horas e meia, faça uma pausa de 1 minuto, fecha os olhos e respira. Simplesmente respira. É 1 minuto que, entre aspas, você está perdendo, mas que é 1 minuto que você está economizando de ler o texto 3 vezes. E se você só lê uma vez e marca a alternativa certa, é melhor do que você ler 3 vezes e ainda cair em pegadinha. Eu sempre faço isso, pelo menos umas 5 vezes durante a prova, eu respiro um pouquinho, ignoro a prova, por 1 minuto eu estou longe, estou em outro planeta, fecho os olhos, respiro. Isso me ajuda bastante. Me ajuda também em matemática e natureza, tá? Essas dicas de estratégias também ajudam na prova de exatas. Eu tenho uma história para contar para vocês de como isso me ajudou também no vestibular que eu fiz. Tô na ESPM, né? Faço publicidade. E eu fiz o vestibular lá, tinha algumas questões de matemática e uma específica eu não estava conseguindo fazer.
Não estava conseguindo, eu lia, não estava conseguindo, tipo, era de geometria, eu tinha que visualizar alguma coisa que eu não estava visualizando. Fui no banheiro, pra gente se beijar. Não, fui no banheiro, lavei a cara. Quando eu voltei, quando eu estava no caminho de volta, antes de eu pegar a prova, me veio. Eu pensei, eita, é isso! E eureka, né? E eu consegui resolver aquela questão, assim, era uma questão fácil. Só que eu não estava conseguindo visualizar alguma parte da geometria, que ao eu ir no banheiro, lavei o rosto, esqueci o mundo, voltando, caminhando para a sala, me veio o estalo e eu consegui acertar aquela questão tranquilamente. Isso ajuda muito, velho. Pode parecer bobagem, mas se você tá travado em alguma questão, passa pra próxima, pula, ou vai no banheiro pra gente se beijar, bem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Essa é antiga. E eu te garanto que você vai ter algum insight que vai te ajudar na hora da questão. Uma outra coisa que eu faço, galera, isso não só no primeiro dia, no segundo também, de estratégia para eu conseguir descansar. E algumas pessoas ficam assim, caramba, isso é tão simples, mas ajuda tanto. Já recebi muitas mensagens assim. É você não deixar para passar pro cartão resposta ao final de tudo. Porque pensa o seguinte, são 15, 20 minutos, quase meia hora que você vai passar no cartão resposta, é mecânico, velho. Totalmente mecânico, você não está pensando em nada. Você está descansando. É que nem as pessoas que, para descansar, desenham, sabe? Desenho, é mecânico, está desenhando. Passar para o cartão resposta também é assim. Se você deixa para passar para o cartão resposta ao final de tudo, esse tempo de cartão resposta não pode ser utilizado para descanso. Porque se você estiver no meio da prova, tipo, faltando uma hora para o Enem acabar, para um pouquinho, vai para o cartão resposta, sua mente já está exausta, né? Vai para o cartão resposta, marca as que você já fez, e aí depois você vai ter 40 minutos, tudo já feito, redação já feita, já passada a limpo, todas as questões já passadas para o gabarito cartão resposta, você vai ter 40 minutos simplesmente para fazer as que você pulou e as que ainda faltam fazer. Descansado, porque você passou os 20 minutos de cartão resposta só pintando, pintando, pintando. Você não está exercitando o seu cérebro para pintar, só pintar, pintar, pintar. Isso ajuda pra caramba. Sempre faço isso. Nossa, depois de eu passar pro cartão resposta, como eu estou renovado para fazer as questões que ainda faltam. Só tome muito cuidado, toma tanto cuidado com isso. Se você pulou alguma questão na prova, pula no cartão resposta, tá? Tem gente que perde 10 questões em sequência porque eu cuspi aqui, porque esqueceu de pular. Ah, pulei a 47. Vai dar 46 para 48. Garanta que você faz isso, tá? Mas isso me ajuda demais. Eu descanso enquanto eu tô passando pro gabarito. Ah, rapaziada, e aqui vai aparecer um comentário, eu vou colocar o print aqui, vocês podem pausar e ler. Eu esqueci de trazer o print aqui, então não vou conseguir ler com vocês, mas leiam que essa foi uma dica de um inscrito que colocou esse comentário no canal lá no ano passado, que eu achei bem bacana, né? Várias dicas específicas de linguagens e que ajudam vocês, né, a orientar os seus estudos. Muito obrigado pela contribuição. Sempre leio o máximo de comentários possível e se vocês puderem acrescentar alguma coisa aqui nos comentários também, rapaziada, coloque aqui nos comentários, vamos engajar e o mais importante de tudo, né, essa comunidade que a gente está criando para xingar o Enem. Se você não está inscrito no canal, você não conhece, há 4 anos eu faço o Enem, depois eu volto e a gente fala mal da prova junto. Dessa vez vai ser a primeira vez que vai ser live, tá certo? Logo depois do Enem, já abro o computador, já tem uma live programada pra gente falar mal do Enem, falar do tema de redação, pra gente comentar algumas questões da prova. Então, se vocês não estão inscritos, se vocês ainda não definiram um lembrete para esse evento da live que a gente vai xingar o Enem, o link tá aqui na descrição, tá? É o primeiro link da descrição. Já cliquem, já definam um lembrete para que no dia do Enem, 17 de janeiro, todo mundo venha pra live pra gente sentar o pau nesse Enem. Galera, é isso. Tem mais dicas? Lógico que tem mais dicas. Tá pensando o quê? Ah, tem mais uma página inteira de dicas. Olha o meu roteiro aqui. Linguagens, rapaziada. Não dá para tirar uma nota tão alta quanto matemática, quanto redação, que praticamente você consegue tirar 1000. 650, 700 em linguagens já é uma nota absurda, tá? Poucas pessoas tiram mais de 700 em linguagens. Nota máxima de linguagens não passa de 800 e pouquinho, mas aí é para quem quase gabaritou a prova. Pela teoria da resposta ao item, linguagens vale menos pontos sim. Se você não entende como funciona a teoria da resposta ao item, eu postei um vídeo há alguns dias sobre técnicas para tirar mais de 800 de média no Enem. E linguagens, véi, mesmo número de acertos em linguagens e matemática, matemática te alavanca pra caramba, enquanto linguagens você fica lá nos 600, 700, um pouquinho mais de 700 se você for muito bem.
Então não se preocupe tanto em tirar uma nota alta de linguagens. Preocupe-se em acertar o máximo de questões possível. Na dúvida, se você tiver entre duas, atente-se ao comando, porque o comando às vezes te dá a resposta. Ah, sim, essa dica é muito top. Muita gente, de verdade, me manda mensagem falando: Humberto, essa dica específica de linguagens me fez acertar mais 5, mais 6, mais 7 lá na hora da prova. Essa é muito legal. Se vocês tiverem dúvida entre duas alternativas, ou mais alternativas, mas faz de conta, de duas alternativas em linguagens, e uma das alternativas é geral e a outra é específica, marque a geral. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Dá uma olhada nessa questão aqui. Pausa e dá uma olhada nessa questão. Pausa, pode pausar. Antes de você pausar, dá like no vídeo. Dá aquele likezão maroto pro YouTube compartilhar com mais gente. Agora pausa e dá uma olhada. Lá na hora do Enem, eu fiquei em dúvida entre duas alternativas. A primeira alternativa fala do promover a interação lúdica com a obra e a outra alternativa fala para simular os efeitos da lei da gravidade, alguma coisa assim. E realmente parece, olhando para a foto, que tem a ver com aquelas distorções de espaço-tempo, né, que a gente vê, e até minha mãe, ela gosta de estudar essas coisas. Oi, mãe. Te amo, mãe. Ela gosta de estudar essas coisas de distorções de espaço-tempo, e ela falou: Humberto, caiu uma questão sobre distorções de espaço-tempo no Enem. Só que não era essa a resposta. Quer saber por quê? Tem duas alternativas aqui que eu fiquei em dúvida. Distorções de espaço-tempo ou interação lúdica com a obra. Se fosse a resposta distorções de espaço-tempo, ou seja, o que for lei da gravidade, também estaria certo interação lúdica com a obra. Porque percebe, olha a foto, as crianças estão brincando lá, estão mexendo, então tem interação lúdica com a obra e talvez tenha a ver com a lei da gravidade. Se uma é certeza, porque é mais geral, interação lúdica, e a outra é específica, lei da gravidade, marca geral, porque a geral está certa. E isso ajuda demais, velho. Dá pra você matar muitas questões que você tá em dúvida entre duas, se uma é mais geral e a outra é mais específica. Se a geral tá certa, é essa, tá? Não vai tanto na específica assim, se a geral já está certa. A geral é a resposta. Tem mais exemplos de questões assim e links na descrição aqui para vídeos específicos de linguagens, tá certo? Que eu trouxe mais exemplos. Tô aqui correndo um pouco porque são muitas dicas que eu dei ao longo dos anos. Próxima dica de linguagens. Aprenda funções da linguagem. Funções da linguagem em 10 minutos de videoaula você decora, aprende, né? Aprende, não tem o que decorar. Você aprende as funções da linguagem e tem pelo menos duas questões do Enem que é especificamente sobre função da linguagem. Bate o olho, você acerta. Em menos de 1 minuto você acerta essas questões de função da linguagem se você domina a teoria. Então entenda as funções de linguagem em 10 minutos, videoaula, você mata pelo menos duas questões do Enem, questões até mais fáceis, né? Porque mais pessoas conhecem, então vão alavancar a sua nota de linguagens. Próxima. Nossa senhora, essa aqui de linguagens especificamente, velho. Você fala véi ou você fala mano? Ou você fala outra coisa? Eu tenho curiosidade. Eu falo véi, eu acho bonito véi, mas tem gente que acha véi esquisito. Véi, se liga. Esqueci. Véi, se liga. Pode ser no Enem que tenha mais de uma alternativa certa, né? Você lê assim, a A tá certa, a B tá certa, a C não pode ser, mas a D também tá certa e a E tá certa. E você pensa, como assim só tem uma resposta certa se todas estão certas? No Enem pode ter mais de uma alternativa certa, mas só tem uma que responde o comando. Tome cuidado com o comando. Se o comando está perguntando as causas de seja lá o que for, procure as causas do que seja lá o que for. Se ele está falando das consequências, marque as consequências. Pode ser que ele esteja perguntando as causas e na letra A ele fala a consequência. E aí a pessoa pensa, poxa, isso é realmente a consequência, marca a letra A, cai na pegadinha. Mas a pergunta era sobre as causas. Tem palavras específicas que podem aparecer no Enem, então toma cuidado com isso. Decorre de e incorre em. A Revolução Industrial decorre de quê? Decorre de quê? Qual que é a causa da Revolução Industrial? A Revolução Industrial incorre em quê? Quais são as consequências da Revolução Industrial? Decorre de qual é a causa de seja lá o que for. Incorre em qual que é a consequência desse fenômeno. Muita questão pode te pegar por causa disso. E essa próxima dica também é muito legal, foi do vídeo sobre estratégias para aumentar a nota em linguagens. Também vai estar aqui na descrição, na playlist de todos os vídeos que eu separei para trazer essas dicas aqui para vocês.
Já esqueci, eu fiz essa introdução gigante e eu esqueci qual que é a dica. Ah tá, leia todas as informações de todas as questões. Nenhum dado é supérfluo. Ah, qual que é a referência desse texto? Lê lá a letrinha miúda, qual que é o autor desse texto, de que livro foi retirado, de que época é esse texto. Isso te ajuda a se situar. Opa, esse texto é da época do romantismo, por exemplo. Aí você já associou, opa, romantismo era patati, pototó, pititi. E aí você consegue ter alguma noção de qual é a resposta. Teve uma questão específica, tá aparecendo aqui, que no vídeo de estratégia de linguagens eu cobri uma informação, perguntei e aí eu passei a resposta. Mas aqui eu vou ser mais rápido. A nota de rodapé está dizendo o nome dessa obra. Tá falando que, não o nome da obra, tá falando com o que foi feito, com camisas de força, com pias, com baldes, etc. Camisas de força. Percebe uma letrinha miúda. Mas ao dizer que são camisas de força, está insinuando a ideia de ambiente manicomial, o que é a razão, o que é a loucura, e a partir daí você conseguia resolver essa questão, que se não tivesse essa informação de que é camisas de força, você poderia achar que, sei lá, é papel higiênico, e eu achei que fosse papel higiênico quando eu fiz essa questão pela primeira vez, e aí você não sabia qual era a resposta. A resposta tem a ver com o questionamento do que é a razão. Tá aparecendo aqui a resposta para vocês. Mas leiam todas as informações para tirar algum proveito e conseguir acertar questões que outras pessoas que não leem, não são atentas, podem perder. E agora as duas últimas dicas para o primeiro dia de Enem. Só que antes, rapaziada, lembrando vocês que estou preparando um aulão de 2 dias inteiros de conteúdo. Vai ser em formato de live, que vai acontecer no dia 19 e 21 de janeiro. Vão ser lives com tudo que importa de matemática, física, química e biologia. Um super resumão para vocês chegarem com a mente fresca lá no segundo dia de Enem. Vai ser totalmente gratuito, então se vocês quiserem participar, clica no link aqui na descrição, cadastre o seu e-mail e aí você vai receber todas as informações, todos os avisos de quando esses aulões estiverem para sair. Então só se cadastrar, totalmente gratuito, vai ser um prazer ter vocês nesses 2 dias inteiros de aulão que eu estou planejando lá para 19 e 21 de janeiro. Duas últimas dicas, rapaziada. Não marque já a alternativa que você acha que é a certa. No Enem, como pode ter mais de uma alternativa certa, sempre leia todas. Por mais bizarras que sejam, a letra A parece certa, a letra B está estranha, a letra C está estranha, a letra D está estranha, então deve ser a letra A. Leia até a letra E, de todas, porque mesmo que uma alternativa esteja relativamente certa, pode ter uma que está mais certa. Então leia todas, de linguagens humanas, matemática e natureza. Matemática é um pouco menos, né? Porque ou é o número ou não é o número, mas em natureza, humanas e linguagens, leia tudo, tá? Leia todas as alternativas, mesmo que você, entre aspas, perca tempo, melhor do que perder a questão. E a última dica de todas, leia todas as alternativas, Cuidado com a letra A, tá bom? O Enem é uma prova que vai ser feita por milhões de pessoas e milhões de pessoas vão utilizar para tentar entrar em uma faculdade. O Enem é feito para te derrubar. O Enem tem muita pegadinha, porque o Enem, quem acompanha o canal, é jocoso demais. Jocoso, ele quer brincar com você, ele é brincalhão. Ele quer te fazer tropeçar. Se ele colocar na letra A causa do problema, mas o comando está perguntando a consequência, muita gente vai marcar a letra A. Muita gente vai perder essa questão por besteira. E o Enem é feito para você cair nessas coisinhas e acabar ficando para trás. Ele tem que selecionar. Então por isso que ele usa do recurso das pegadinhas. Então cuidado com a letra A, tá? Pode ser letra A? Lógico. Pode ser a resposta da letra A. Mas geralmente a letra A pode ser uma pegadinha. Tem muita questão de pegadinha sim. Então tome o seu devido cuidado, faça com atenção a prova e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em algumas técnicas e estratégias para melhorar o seu desempenho do Enem. Vejo vocês nos próximos vídeos, vai ter o aulão gratuito, né, os 2 dias inteiros de aulão e também teremos a nossa live, né, reclamando do Enem já no dia 17. Cadastre-se pelo link aqui na descrição, defina o seu lembrete, vamos xingar juntos. Falou, rapaziada, vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas!